Hey everybody! Este é o terceiro episódio do LínguasCast, o seu podcast sobre linguagens, identidades e outras cositas más. O título do episódio de hoje é Minha Pátria é Minha Língua? Vem com a gente! Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. Olá, linguarudos, linguarudas e linguarudes. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do LínguasCast. Eu sou a Letícia. E eu sou o Davi. Hello, my tongue twisters. Welcome to our podcast. O tema do episódio de hoje está na ponta da língua. E é o ensino da língua portuguesa como língua materna, ou seja, uma das primeiras línguas que falamos no Brasil. Digo uma das primeiras porque nós não podemos esquecer da Libras e das línguas dos povos originários indígenas, bem como das variantes faladas em regiões de fronteira entre o Brasil e outros países da América do Sul. E para falar sobre ele, nós convidamos a professora Maria Aparecida Lima dos Santos, bacharel e licenciada em História pela Universidade de São Paulo, a USP, com mestrado e doutorado em Educação na mesma universidade. Docente da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, UFMS, pesquisadora no grupo de pesquisa Oficinas de História, da UERJ, e líder do grupo de pesquisas Currículo, Cultura e História, UGPE. Docente também no programa de pós-graduação em Educação e no mestrado profissional do ensino de História, o Prof. História da UERJ. Professora, nós agradecemos imensamente você ter aceitado o nosso convite para participar desse episódio do LínguasCast. Meus queridos, queridas e queridos, eu que agradeço o convite especial para participar de um projeto tão bonito como o de vocês. Ai, obrigado, prof. É muito bom ter a senhora aqui. Vamos apresentar, então, nosso convidado, que é o professor Juvenal Brito Cesarino Júnior, doutorando em Linguística Aplicada pela Unicamp e professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Aquidauana, onde ele leciona justamente a matéria de língua portuguesa. Seja bem-vindo, professor Juvenal. Ai, gente, obrigado. E para começar, uma pergunta, talvez um pouco teórica. A gente quer saber, começando assim o nosso podcast, como que você entende o conceito de língua? Qual que seria também a função da língua? Olha, eu parto de alguns referenciais para fazer essa definição, né? Eu entendo a língua e a linguagem como práticas sociais, né? Ela, além de ser um artefato construído historicamente, aí vindo aí desde da antiguidade, quando a gente tem as primeiras marcas escritas, grafadas nos povos antigos, né, na Mesopotâmia, no Egito, etc., você ainda tem a ideia de que, ao ser prática de linguagem, a gente pode falar que a língua esteve sempre presente a partir das relações entre os seres humanos e a natureza, né, e o mundo desde os primórdios. Então, as marcas que a pessoa usava para perseguir um animal, para conseguir comida numa mata, por exemplo, as marcas desse animal, eles pode ser considerada marcas e sinais na perspectiva linguística, porque pode ser lidos, né? Então, essa relação com o mundo que é mediada sempre pela linguagem, nesses aspectos tanto físicos, materiais, quanto simbólicos, né, e psicológicos também, né? E você lembra, assim, como que era a sua relação com o processo de aprendizagem formal da língua portuguesa quando você estava na escola? Porque a gente não pode esquecer, né? A gente vai na escola para aprender língua portuguesa, que é uma língua que a gente fala desde pequeno. Então, como se você tem alguma memória desse momento, assim? Eu tenho, na realidade eu rememoro sempre, porque é justamente a minha experiência na escola de educação básica que conduziu todo o meu trabalho, inclusive na pós-graduação, tanto a minha atuação na época de docente da educação básica, quanto enquanto pesquisadora na pós-graduação e depois pesquisadora hoje, né? Eu na infância, uma coisa que eu gostava muito de fazer as lições de casa,
apesar de ter uma família muito, muito pobre, né, uma coisa que se tinha era um valor muito especial pela questão da escola. Então, eu tinha, assim, um cantinho na mesa da cozinha, que eu me lembro até hoje, essa coisa das memórias afetivas, né, em que eu sentava ali, minha avó deixava tudo limpinho, arrumado naquela mesa, era um silêncio enorme na hora de fazer a lição. E eu me lembro fazendo as liçõezinhas de língua portuguesa, que na realidade de alfabetização, eu me lembro de escrever as respostas das coisas e eu me maravilhava com aquela coisa de desenhar aquelas letras, né? De atribuir sentido para elas. Então, eu gostava, inclusive, de fazer o caderno de caligrafia, adorava aquilo, porque para mim aquilo era um desenho, né? Não era escrever, né? Mas, quando é que eu vou ter uma experiência de escrita extremamente significativa? No 6º ano, e eu estou dizendo isso de escola pública, né? Porque a minha trajetória ela é toda de escola pública, de periferia de São Paulo, muito pobre, inclusive, né? Onde a escola pública chegava. E na década de 70, né, no período da ditadura militar, foi quando eu era criança. E aí, nesse período do 6º ao 9º ano, eu tive uma mesma professora de português durante 4 anos. E essa professora, ela usava um livro que era muito subversivo na época, que era uma coleção didática do Sargentelli, que inclusive alguns professores mais velhos hoje conhecem, ou pesquisadores do campo do livro didático conhecem esse livro. O Sargentelli, ele organizava o texto, o trabalho com língua portuguesa, dividido em partes, que era a leitura e a produção, né? E tinha a parte do exercício. Então, você aprendia muito essa coisa da convencionalidade da língua, né, das normas, mas você tinha um contexto de produção. Então, eu me lembro, por exemplo, de um caderno auxiliar que existia, em que cada parte que era reservada para um tipo de exercício, então era a leitura, análise da língua e produção de texto, era uma cor. E eu me lembro, né, que tinha a cor da produção de texto. Então, eu fiquei do 6º ao 9º ano, 4 anos, né, trabalhando com produção de texto integrada à análise linguística, né, e integrada à leitura. Então, foi ali que eu aprendi a amar a literatura, porque a gente lia muitas crônicas. Era uma marca desse livro do Sargentelli. Ele trazia para a gente muitas crônicas, além de trechos de livros literários. Então, além disso, a minha professora, ela complementava a aula com uma vez por semana, 100 minutos, nós líamos a partir de uma biblioteca ambulante que ela tinha. Então, para a gente, por exemplo, era uma disputa para dar aula para quem ia buscar a caixa da biblioteca ambulante. Eram 2 caixas enormes de madeira que a gente tinha que carregar para a sala. E aí todo mundo queria, e ela tinha que montar um horário de quem ia para cada aula. E aí, depois que chegavam as caixas, uma pessoa tinha que cantar, né, o nome. A gente fala cantar o nome dos livros. E aí a gente escolhia os livros. Então, eu li nessa ocasião a Odisseia de Homero, a Ilíada, o Samba. Eu li assim, eu passei 4 anos, 100 minutos por semana, lendo literatura, né? Por conta do trabalho dessa professora. Essa professora foi minha professora e professora das minhas 2 irmãs, né? Eu tenho uma irmã que é 1 ano mais nova que eu e outra 3 anos mais nova. E elas também passaram por essa experiência. E nós nos tornamos, as 3, ávidas leitoras. Então, eu até o 2º ano de faculdade, eu só comprava livro de literatura. Então, minha biblioteca, assim, eu tenho uma biblioteca enorme de livros de literatura que eu comprava. Até que eu virei e falei, caramba, vamos parar, né? Você tem que comprar livro de história também, porque você está fazendo curso de história. E aí eu comecei a comprar livro de história. Mas a minha vida foi muito marcada por isso. Inclusive, o meu mestrado eu fiz sobre história da educação, mas na minha trajetória de professora, eu trabalhava com crianças com dificuldade de leitura, né, e escrita. Então, eu me tornei uma orientadora de estudos e nós organizamos todo um projeto dentro da escola em relação a isso, né? Então, na última escola que eu trabalhei por 5 anos, 6 anos, e aí eu trabalhei como professora de história e orientadora de estudos, trabalhando com alunos com dificuldade de leitura e escrita. E também as minhas aulas de história são muito marcadas por essa perspectiva de aproximação com a linguagem literária, com a linguagem escrita, mas uma perspectiva mais libertadora, emancipatória, não na perspectiva de ficar dando aula de história a partir de texto literário. Eu não suporto isso. Eu acho que convencionalmente se faz muito isso, mas eu não gosto. Eu gosto de
de compartilhar o amor que eu tenho, o prazer que me dá, o êxtase que eu tenho quando eu leio um texto literário. É isso que eu compartilho com os meus alunos nas aulas, né? Até hoje. Acho que isso aí acaba nos levando para a próxima pergunta, né, Davi? Com certeza. A Sara estava falando, na resposta da primeira pergunta que a gente fez, sobre a língua enquanto prática social, né? E a introdução para essa pergunta que a gente elaborou, a gente pensa, né? A gente sabe que a língua, seja escrita ou a falada, ela perpassa diferentes contextos sociais, enquanto prática social, inclusive o próprio contexto de ensino de história, como a senhora bem colocou. A gente sabe também que no seu doutorado, você trabalhou com a formação da consciência histórica, não sei se a gente pode colocar dessa maneira, por meio da língua escrita. Então, o que a gente quer saber em relação a isso primeiro, como que você percebe o papel e a importância da língua escrita nesse contexto, apesar de já ter comentado um pouco sobre, e também em que momento que você passou a se interessar pela língua escrita como esse recurso, assim, de pensar a consciência histórica, o desenvolvimento da consciência histórica do sujeito aluno, e o seu próprio contexto, né? E também o porquê de se interessar por isso. O que acontece, né? A língua escrita, isso é o cerne das minhas pesquisas, né? Eu trabalho atualmente com 2 grandes veios de pesquisa, um deles destinado às políticas curriculares, né? E o outro destinado à questão da língua escrita e o ensino de história, né? Para esses 2 veios, eu hoje estou me movimentando, né, num campo teórico que é da análise do discurso a partir do Laclau, né, do Laclau e da Mouffe, né? E nessa perspectiva a gente entende que o discurso ele é política, ele é manifestação política e existência política no mundo, né? O discurso é uma existência concreta, porque se pressupõe que não há como você aceder à realidade sem utilizar a linguagem. A linguagem é um mecanismo através do qual nós constituímos a relação com a realidade, né? Então, hoje eu tenho essa perspectiva que se desloca do campo da linguística e vai para o campo da ciência política, a íntima relação, né, desses 2 campos, né? Agora, quando eu estudei a questão da relação com a consciência histórica, eu estava num outro momento, né, no meu doutorado. O que aconteceu? A partir dessa minha experiência como orientadora de estudos, trabalhando com a questão da linguagem, e da questão da leitura e da escrita dos alunos, né? Eu estava ali tentando entender cada vez mais o que eram aquelas questões que envolviam a produção da escrita das crianças e dos adolescentes. Então, como que eu poderia intervir, de que maneira que eu poderia promover o desenvolvimento dessa capacidade escritora, né? E um dos movimentos que eu fiz na época foi me aproximar muito da literatura, da didática, da alfabetização. E eu fiz curso, por exemplo, na Escola da Vila, que eu trabalhava em São Paulo, eu fiz curso de alfabetização com elas lá, que era um curso do Centro de Estudos da Escola da Vila, de 1 ano, em que nós observávamos situações de sala, a gente analisava, a gente estudava essas teorias de alfabetização e etc. Então, isso já foi uma fonte e um processo de aproximação da linguagem bastante sistematizado na perspectiva da didática, né? Depois, durante esse meu trabalho, eu fui... uma pessoa me falou, e foi uma professora de português, ela virou para... que sempre foram as minhas grandes parceiras de projetos nas escolas, ao longo dos quase 20 anos de educação básica. As minhas principais parceiras sempre foram as professoras de português, né? E aí... ela virou para mim e falou assim: nossa, Maria, você podia examinar melhor esse negócio dessa relação, né, entre aprender história e aprender a escrever, né? E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, caramba, isso daí é a chave. Foi aí quando eu resolvi fazer o doutorado, eu entrei em doutorado em 2003, com essa chave, né, de tentar entender qual a relação entre aprender história e aprender a escrever, né? A gente sabe intuitivamente isso, mas de verdade não existem muitas pesquisas, assim, mundialmente falando, tá? Não existem muitas pesquisas sobre essa questão. E aí eu fui examinar isso, e o que acontecia naquele momento? Eu não conseguia me despregar do meu papel de professora e transitar para pesquisadora. Então, eu sempre olhava para o ensino de história e via assim: aprender a escrever, como é que eu avalio para aprender história? A quantidade de conhecimento que ele é capaz de me devolver escrevendo. E essa é uma perspectiva extremamente equivocada, né? Porque quando você está
trabalhando nessa perspectiva, você está trabalhando na perspectiva transmissiva, de acumulação, né? E aí, para eu poder sair desse lugar, que eu estava incômodo, eu comecei a perceber que não dava em nada, eu fui estudar essas questões da consciência histórica que estava muito em voga na época na Europa, né? A partir do Georg Rissen, que é um alemão, que foi traduzido por um inglês, o Peter Lee, e que chegou ao Brasil pela Maria Auxiliadora Schmidt, da UFPR. E aí, naquela época, para mim, observar o desenvolvimento da consciência histórica se tornou muito funcional para eu poder executar meu estudo. No entanto, qual que é o problema, né? As bases que eu usei para o meu trabalho, eu comecei numa perspectiva psicológica a partir do Vygotsky, né? E aí depois, a partir dessa questão da consciência, eu fui associando Vygotsky e Bakhtin, porque o Bakhtin também trabalha com essa perspectiva da consciência, né? Pensando a linguagem, né? Nessa perspectiva do campo da linguística e não mais psicológico. E aí, nesse processo, eu acabei usando os dois e unindo com essa perspectiva do Rissen, para poder constituir uma perspectiva de consciência que me possibilitasse observar esse processo de desenvolvimento, né? No entanto, o que aconteceu após o doutorado? Eu comecei a receber críticas ao meu trabalho, que foram muito pertinentes e que me fizeram repensar essa questão da consciência, né? Principalmente por causa da história, que tem toda essa coisa de consciência crítica, consciência política, né? E com o tempo, aprofundando os estudos de análise de discurso, eu fui percebendo o quanto essa perspectiva de consciência é equivocada. Porque quando a gente fala de consciência, nós estamos usando referenciais eurocentrados e uma perspectiva cognitivista de conhecimento, né? E numa racionalidade que é a racionalidade cognitivista do século XVII, XVIII, europeu. Então, os estudos pós-coloniais, a perspectiva pós-estruturalista, me trouxeram essa outra concepção, né? De que eu posso pensar, por exemplo, a aprendizagem como presença, como o ser e estar no mundo, através da linguagem, né? Então, isso tem me inspirado a fazer investigação. Eu atualmente estou desenvolvendo investigações no campo da autoria e o ensino de história, mobilizando essas categorias, tentando observar como é que a criança se expressa ali, naquele contexto de ensino de história, e o que dessa expressão linguística marca esse processo de autoria. E que medida que essa autoria é um ser e estar no mundo, essa criança se torna presença, né? Então, vocês veem, eu estou trazendo categorias do campo da filosofia, eu estou trazendo da linguística, né? Estou trazendo da ciência política, para poder pensar a questão. Por quê? Porque a linguagem atravessa todos esses campos. É a linguagem, é em torno da linguagem que esses teóricos desses vários campos vão constituir uma teoria de análise da realidade, né? Então, é nesse sentido que eu tenho pensado a utilização da língua, né? E o que acontece, só para encerrar, né? O ensino de história, o que eu tenho percebido, né? Das investigações que nós temos feito. Existe uma concepção do ensino de história que vai atravessar desde da educação básica até o ensino superior. A gente tem muito professor de ensino superior que pensa assim, os especialistas dos campos disciplinares, de várias áreas, não só de história. Eles acreditam que primeiro é preciso dominar a língua, uma certa tecnologia da língua, né? Em termos de convencionalidade, normatividade, para depois você aprender história. Então, a grande questão que se coloca é assim, falar, olha, se o cara chega aqui na universidade, ele mal sabe ler e escrever, como é que eu vou ensinar história, né? Então, a gente ouve muitos professores da universidade falando isso, né? E a gente ouve isso também no ensino fundamental, na educação básica, né? Os professores têm essa concepção etapista da aprendizagem da língua na relação com conhecimento específico, né? E a gente percebe que isso é uma construção histórica que separa a aprendizagem da história e da linguagem. Por quê? Porque a gente está nessa perspectiva cognitivista, que na realidade estabelece etapas para a aprendizagem, que é uma concepção mecanicista de aprendizagem também, né? Nós temos um evento agora, dia 30 e 31, em que nós vamos debater essas questões, né? Um evento internacional, que vão vir especialistas de outros países do mundo, inclusive, para falar sobre a questão da aprendizagem na história. E eu vou falar um pouco dessas questões, né? Então, é um pouco isso a trajetória. Me alonguei, mas... Nossa, muito bom, professora. É muito bom, então. Ô, Juvenal, eu queria já começar fazendo uma pergunta para você. A gente já fez para a professora Maria Lima, mas a gente queria entender justamente
justamente como você entende o conceito de língua. E qual que seria a função, se é que a gente pode pensar numa função da língua? Bom, pensando assim, de forma bem abrangente da área da linguística, né? A língua é um sistema de signos que exprime as ideias. Isso é aquele conceito básico que a gente já tem, né? E se a gente for pensar assim, dentro dos estudos da linguística aplicada, né, que é a área que eu atuo, a gente sabe que a língua, a linguagem, ela tem seus atravessamentos ideológicos e que esses atravessamentos, eles refletem, né, na forma como nós, cidadãos, compreendemos a língua. A gente sabe que não existe essa neutralidade na língua, né? Então, quando a gente pensa em ensino de língua portuguesa, né, exatamente para tentar despertar essa consciência, né, esse senso crítico dos estudantes, para que eles percebam as várias formas de produzir sentido, as relações de poder que estão atravessadas, né, nessa língua, nessa linguagem, né? Então são várias questões que a gente pode pensar a partir daí. Então, já que você foi nessa questão da perspectiva de despertar a consciência e tal, então você diria que essa seria uma das finalidades do ensino da língua portuguesa na educação básica, pensando que, se a gente pensa na questão do ensino de língua portuguesa, todos os alunos, né, boa parte dos alunos que chegam na escola já falam a língua portuguesa, né? Então seria essa uma das finalidades, essa questão da consciência, você acha? Sim. Assim, ó, se nós pensarmos, né, que nós somos formados como sujeitos por discursos, né, eu vou dizer assim, a minha opinião respaldada nas pesquisas linguísticas das quais eu comungo, né. Então, assim, pensando primeiramente nos estudos do professor Travalha, que a finalidade maior do ensino de língua portuguesa seja desenvolver ou ampliar a competência comunicativa do estudante, de modo que ele seja mais fluente em suas interações, né. E isso implica em trabalhar gêneros textuais diversos, né, indo assim dos prestigiados aos periféricos, vou assim chamar de periféricos, né, porque a escola até então ela se ateve a uma quantidade restrita de gêneros, né, que atendiam a um interesse maior, né, um interesse mais assim da elite, e hoje a gente tem uma abertura maior para outros gêneros e abrindo a escola, consequentemente, para a pluralidade dos discursos. E além disso, eu acho importante a gente pensar assim, trazendo as contribuições da professora Branca Fabrício, que é uma pesquisadora da Federal do Rio de Janeiro. É importante que o estudante entenda, por exemplo, nos estudos de língua portuguesa, que a linguagem ela é uma prática social e que, ao estudarmos a linguagem, nós estamos estudando também a sociedade e a cultura das quais ela é parte constituinte e constitutiva. Além disso, compreender que as nossas práticas sociais elas não são neutras e envolvem escolhas atravessadas por relação de poder, e compreender também que há uma multiplicidade de sistemas semióticos em jogo no processo de construção de sentidos. E aí eu chamei atenção para essa última, né, porque ela abre o trabalho com a língua para além do grafocêntrico. Ou seja, para além do texto centrado exclusivamente na escrita, como a escola tem feito ultimamente, né? Claro que houve um certo avanço, mas ainda precisamos caminhar nesse ponto, né? Porque a escola ainda se atém exclusivamente ao ensino de escrita. As públicas nem tanto, mas as privadas muito mais, até porque elas têm um olhar muito, muito mais mercadológico, né? Pensando mais em cursinhos e tudo mais. Sim. E aí o ensino de língua portuguesa, ele tem por finalidade que o estudante compreenda a língua como social, histórica, de modo a realizar análises mais complexas, entender os atravessamentos ideológicos, que são competências que colaborariam para a formação de um leitor crítico, né? E é um leitor que consegue posicionar-se. Exatamente assim, isso que eu enxergo como uma finalidade do ensino de língua portuguesa. Ah, muito legal, muito legal. E professor Juvenal, você... Assim, na onde você dá aula, né, no Instituto Federal, como professor de língua portuguesa, você percebe alguma resistência dos alunos em querer estudar a língua portuguesa justamente porque é essa língua que todo mundo fala, essa língua que a gente já sabe? Às vezes é comum a gente perceber na escola um aluno falando, por que eu estudo português? Eu já sei, eu já falo, sabe? Para que eu tenho que estudar aqui na escola? De maneira, digamos assim, mais formal. Então você percebe essa resistência? Olha, às vezes, assim, tudo depende da forma como a gente apresenta o assunto, né? Já fui questionado, sim, sobre a relevância de determinados conteúdos, ou o aluno pergunta assim, por que eu preciso aprender isso? Só que, assim, esse tipo de indagação, sabe, embora ela pareça simples ou até mesmo bobinha, elas realmente me incomodam. Então eu entendi que a minha prática docente, ela deve ser constantemente repensada, né? E é importante não naturalizar as coisas, né, ou os métodos, e entender que essas determinadas propostas de ensino, elas atendem a determinados interesses.
Então, por exemplo, hoje, se eu tiver que ensinar as orações subordinadas, eu não vou ensinar, não vou existir, por exemplo, como se costumava, que os alunos decorem as orações sem entender o funcionamento delas, sabe, assim, dentro de um texto, por exemplo. Né? E aí, quando eu trabalho esse conteúdo, geralmente eu disponibilizo uma folha com explicação, e caso exija alguma atividade, eu sempre eu permito que eles consultem, porque eu acho que o ensino não pode ser essa coisa do memorizar, do decorar, né? Porque senão os alunos eles vão manter essa ideia de que isso só me serve se for aplicável, se tiver algum retorno, coisas do tipo, né? E aí eu não gostaria que eles reforçassem o estereótipo de português é difícil e que não sabem nada, simplesmente porque eles não memorizaram as terminologias, né? Mas esse tipo de pensamento ainda é muito comum, né? De os alunos acharem que eles... eu falo, mas assim, eu sei que você fala, mas você precisa aprimorar essas competências para que você consiga fazer análises, vamos dizer assim, mais complexas, né? E o teu processo, assim, professor, como que foi a tua relação com o processo de aprendizagem da língua portuguesa na escola? Quando você estava na escola, você tem alguma memória desse período? Nossa, tenho várias memórias. Acho que, inclusive, o que me levou a fazer letras foi exatamente na verdade, a facilidade de memorizar as coisas. Então, quando eu tinha que memorizar coisas de língua portuguesa, por exemplo, locuções adjetivas, essas coisas todas eu tinha facilidade, mas eu não tinha, por exemplo, a noção de que o estudo de língua portuguesa ele ia muito além disso, né? E eu lembro que na 6ª série uma professora resolveu fazer um projeto com gêneros textuais, mas hoje, como professora, eu entendo que nem ela tinha noção muito bem do que ela tinha que fazer, né? E que eram propostas novas, isso lá nos anos 90, propostas novas, e ainda não tinha sido discutido, acho que com os professores que estavam em sala de aula. Então a gente trabalhava muita gramática, e quando alguém tentava inovar, parecia que não era ensino de língua portuguesa, sabe? Parecia que a gente não estava estudando, ou não estudar as regras, parecia que o professor estava enrolando. E hoje eu já tenho uma concepção muito diferente em relação a isso, né? Antes da próxima pergunta, eu só queria fazer um comentário, assim, que é interessante que você trouxe a questão da 6ª série, e a professora Maria Lima também. Né? Foi no 6º ano, então acho bem interessante, assim, é só uma pontuação, quem sabe nos leva a refletir outras coisas também posteriormente. Né? E eu vou dizer também, para mim, um dos momentos mais significativos em língua portuguesa foi na 6ª série também, então não sei o que está acontecendo. Olha só. É uma coisa para a gente analisar, né? Bom, professor Juvenal, assim, por ser professor de língua portuguesa, né, você passa muito pela situação de que as pessoas esperam que você fale, escreva dentro somente da norma padrão. Isso, a gente sabe que às vezes acontece, né? E até nas interações cotidianas, às vezes as pessoas esperam que as suas postagens, as suas mensagens, a tua conversa sempre siga a norma padrão, né? O que você acha disso? Então, acho que esse é o grande estereótipo que assombra, né? Vou usar esse termo, os professores de língua portuguesa. Constrói-se a imagem, né, de que alguém que conhece as regras da gramática normativa, e que mantém a sua fala mais próximo do padrão escrito, vou dizer assim. Bom, eu estudei só em escola pública, né, estadual, o ensino básico inteiro, e acreditava que esse bem falar, e não sei precisar em que momento eu assimilei a ideia de que quanto mais da norma padrão eu apresentar em minhas falas, mais credibilidade eu teria. Então eu me policiava para manter a norma padrão, né? E depois de ingressar em letras e passar pela disciplina de linguística, que vocês também passaram, né? Eu comecei a entender essas relações de poder, os preconceitos alimentados, ainda que inconscientes, né? Compreender que há variações e que essas variações elas são ricas em análises para a sala de aula e por aí vai. E essa consciência ela foi importante para mim, né? E aqui eu incluo também assim para os meus alunos, porque eu levo isso para a sala de aula sempre. Compreender que cada contexto tem a sua dinâmica, suas regras, suas especificidades, exigem graus de complexidade diferentes, né? E aí, de forma resumida, assim, o eu, professor, né? Vou me expressar de uma forma na sala de aula, de outra nas redes sociais, de outra na roda de amigos, em mensagens de WhatsApp. Então, respeitando assim as peculiaridades de cada interação, sendo mais formal, menos formal e por aí vai. E acho importante que as pessoas entendam que, exatamente por ser professor de língua portuguesa, que nós não vamos, né, julgar essas variações, mas a gente pode usá-las como um estudo mais sistemático em sala de aula. Beleza, a gente tá caminhando pro final já, e essa é uma pergunta que a gente tem repetido ao longo dos nossos episódios,
E é uma pergunta para os dois, assim, tanto para a professora Maria Lima quanto para o professor Juvenal. E a gente quer saber primeiro, vocês falam outras línguas além da língua portuguesa? E se sim, vocês diriam que essa outra língua, ela também é tão constitutiva de vocês quanto a língua portuguesa? Então, eu falo um pouco de inglês, também leio já há muito tempo, também falo um pouco de espanhol, já leio, essas duas línguas estão comigo desde a graduação, nos anos 80, e eu não tenho dúvidas que elas me constituem, porque, inclusive, um dos grandes problemas que nós temos no Brasil é a resistência a aprender o inglês, porque, de verdade, aprender uma outra língua significa promover um mergulho na cultura dessa língua e também aprender a ver o mundo a partir desse lugar, né? Então, é um desafio bastante grande, porque, inclusive, nós temos um problema ali na educação básica que tem uma relação com a língua portuguesa muito complicada, de formalidade, isso que o Juvenal acabou de falar, né? Que essa perspectiva conservadora de ensinar a língua, que foca na questão da norma, né, da convencionalidade, ao invés de pensar a língua nessa perspectiva mais abrangente da prática social, e isso acaba criando, no caso do inglês, um trauma muito grande para muitas pessoas, porque como as pessoas têm uma perspectiva muito conservadora, então fica achando que as crianças têm que aprender por repetição, então fica dando exercíciozinho de repetição, ao invés de pensar contextos linguísticos, de mergulho na língua, a partir de reflexão sobre determinadas situações, ou a partir de sinais que você vê dessa língua na sua própria sociedade, e assim por diante. Então, para mim, foi muito sofrido entrar no mundo da língua inglesa, mas a partir do momento que eu consegui passar essa barreira inicial, que demorou muitos anos, né, eu percebi o quanto que eu perdi não tendo essa oportunidade de ter tido acesso a essa língua numa perspectiva mais abrangente, né, aprendê-la de maneira mais cultural, e não meramente como um sistema linguístico que eu tinha que me apropriar tecnicamente, né? Na medida que eu fui vendo que isso era uma perspectiva mais cultural, eu também, apesar do sofrimento, né, de ter que olhar para o mundo a partir, e a gente sempre tem a referência dos Estados Unidos, e eu sempre fui muito resistente à cultura estadunidense, na perspectiva do imperialismo, etc., como todo professor de história que era, mas a gente, apesar disso, a gente vai percebendo que é uma bobagem, e a gente vai aprendendo a ver o mundo de uma maneira mais abrangente. Então, para mim, aprender outra língua é uma coisa fundamental, eu recomendo a todas as pessoas, porque faz com que a gente seja diferente, muito diferente. A gente começa a ver as coisas de maneiras muito diferentes, e é maravilhoso poder se expressar numa outra língua, porque isso te força também você se reorganiza, se reinventa para poder falar num outro idioma, né? Para mim, tem sido uma experiência muito boa. Professor Juvenal? Bom, eu fiz letras em inglês, né? E com certeza aprender a língua inglesa alterou muita coisa assim na minha vida, né? Porque eu vim de uma escola de rede pública, e quando eu cheguei na Universidade Federal eu tive que me virar para aprender o inglês, porque as aulas de inglês elas eram dadas em inglês, né? E eu sofri um pouco, mas hoje assim eu como a professora falou, né? Você ter acesso no caso a textos, a outra cultura, compreender melhor o outro, né? Então isso só é possibilitado a partir do conhecimento de outra língua. Eu, além disso, eu estudei o espanhol, né? Então, assim, tive a oportunidade de visitar alguns países aqui da América do Sul, então me ajudou um pouco. E outra língua que eu tive contato também, e isso eu tive devido ao estágio da universidade, quando eu cheguei na escola, eu tinha alguns alunos surdos, e eu tive contato com a língua de sinais, e foi algo que me mudou muito, assim, porque a língua portuguesa, ela é a língua adicional, né? Ela não é a língua do surdo, a língua dele é a língua brasileira de sinais, é Libras. E eu comecei a entender muito mais os surdos a partir do momento em que eu estive em imersão com eles ali. Porque durante o intervalo eu ficava na roda dos surdos, então começava a perguntar algumas coisas, fui fazer curso depois, e eu vejo assim como que hoje eu tenho um outro olhar para essa comunidade, né, que eu não tinha antes, né? Então assim, compreender outras línguas com certeza mudou muito assim na minha vida. Nossa, que legal. Então, finalizando, essa foi nossa última pergunta. E antes de ir para os agradecimentos, eu queria conceder um espaço aqui para a professora Maria Lima para falar um pouco do teu grupo de pesquisa, professora, falar um pouco do que vocês têm desenvolvido, dos trabalhos que vocês têm feito.
Vai ser muito legal, assim, se a senhora puder comentar um pouco. Nossa, eu super agradeço a oportunidade de falar do meu grupo. Ele é um grupo que já existe há 12 anos, esse é o 13º ano. Hoje ele é composto, inclusive a minha vice-líder é a professora Maria de Fátima Xavier, que é formada em letras e pedagogia. É uma grande parceira, né? Então, continuando com as minhas grandes parcerias com os professores de língua portuguesa, que desde sempre na minha carreira, e também hoje tenho no meu grupo de pesquisa uma querida, uma maravilhosa, que é a minha colega e minha amiga, né? É a professora Maria de Fátima, e nós temos desenvolvido alguns projetos. Esse ano passado, de 2020, com a pandemia, nós demos continuidade a um projeto que eu inaugurei lá em 2017, que são as aulas abertas. As aulas abertas deram origem aos seminários da BNCC que nós tivemos aqui no estado, foram 3 seminários, né? O terceiro sendo em 2019, entrou a pandemia, e em 2020 a professora Maria de Fátima já estava no meu grupo de pesquisa, e agora é o nosso grupo, e ela se tornou vice-líder por conta dessa relação com a linguagem que ela tem muito forte, e nós temos uma linha de pesquisa dentro do grupo de pesquisa que ela coordena, que trata justamente dessas questões da linguagem, né? Nós temos a linha 1, que é conhecimento escolar, disciplinas escolares e práticas de linguagem, é a linha que eu coordeno. A linha 2, que é a história e cultura da leitura e da escrita, que é a professora Maria de Fátima, por conta dos estudos que ela tem com os livros didáticos, né, e a questão da história do livro da leitura. A linha 3, ensino de história e cultura, direitos humanos e reeducação das relações étnico-raciais, que é coordenada pelo professor Lourivaldo Santos, que é professor, ele é historiador e ele atua aqui no curso de licenciatura em educação do campo. Nessa linha, a gente tem a professora doutora Suzana Lopes Salgado Ribeiro, da Universidade Municipal de Taubaté, que também é pesquisadora do grupo. E nós temos a linha 4 de políticas educacionais, currículo e ensino, que eu coordeno. E nessas duas, a 1 e a 4, né, além da 3, a questão da linguagem ela é central, né? Na linha 4, na perspectiva da análise do discurso, como eu coloquei para vocês, né? Nós temos atualmente as aulas abertas, foram retomadas pela professora Maria de Fátima ano passado, e ela promoveu 4 linhas, 4 encontros, 4 lives, em que se abordou a reforma que os cursos de licenciatura no ensino superior estão sofrendo. Nós abordamos essa questão na perspectiva crítica, então ela trouxe especialistas de vários lugares do país, inclusive daqui mesmo do estado, que abordam essa questão. E esse ano nós estamos na aula de políticas educacionais, eu e ela atuamos no curso de letras. Ela dá aula para o pessoal de espanhol e eu dou aula para o pessoal de inglês, né? E nós fazemos uma parceria organizando essas aulas abertas. A primeira foi sobre a reforma do ensino médio com a maior especialista no assunto no país hoje, que é a professora Mônica Ribeiro. A segunda agora foi segunda-feira passada e foi com o pessoal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, do qual eu faço parte, a professora Maria de Fátima também está ingressando, e a campanha teve um papel determinante na aprovação do Fundeb permanente, que é o principal fundo que paga os professores da educação básica atualmente e que estava perigando não ser instituído a partir de 2022, 2021, né, por conta da leniência do governo, né? E a campanha teve um papel decisivo articulando vários movimentos sociais e lutando dentro do Congresso Nacional pela aprovação do Fundeb permanente, e foi vitoriosa, né? E nós tivemos, agora no nosso dia 20, nós temos a professora Lucília Augusto, dia 20 de junho, falando sobre, de novo, a questão da formação de professores e a reforma que os cursos estão passando atualmente, que é uma reforma terrível, né, que vai destituir os cursos dos seus elementos fundamentais formativos e transformá-los em treinamento, espaço de treinamento para aplicar a BNCC na educação básica. Então, além disso, nós temos promovido os cursos sobre a questão da linguagem, então, a questão da linguagem da cultura visual, nós acabamos de encerrar sobre imagem, ensino de história, cultura visual, narrativas e usos do passado na sala de aula. E nós vamos ter também, no ano de 2022 e 2023, cursos mobilizando parcerias com a Unicamp, no Ale Aula, a partir do grupo que a professora Maria de Fátima faz parte, enfocando a leitura, escrita e oralidade no ensino dos conteúdos disciplinares, né?
Além disso, nós estamos preparando também para 2023 um 5º seminário do grupo de pesquisa intitulado Letramentos, Perspectivas Críticas sobre Ensinar e Aprender a Ler e Escrever nas Disciplinas Escolares da Educação Básica. Então, nós temos uma série de outras ações dentro desse projeto de pesquisa, desse projeto de extensão, né? Além das pesquisas que nós conduzimos no interior do grupo, que vão dizer respeito a esse entroncamento, essa perspectiva transdisciplinar que a linguagem oferece para nós, né? Isso para mim é muito interessante, eu gosto muito disso, eu sou uma pessoa desde sempre muito interdisciplinar, todo o meu trabalho, tanto do mestrado, doutorado e as minhas pesquisas são nesse veio, e a questão da linguagem é crucial para mim, né? Quer dizer, a perspectiva da cultura e da linguagem são 2 elementos presentes em todas as nossas pesquisas, né? Eu considero que a partir da virada linguística, na década de 60, e da virada cultural na década de 70, a gente não tem mais como fazer pesquisa sem considerar essas questões, né? E é um pouco isso. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do grupo de pesquisa aí, que hoje tem 32 membros, né? Dentre eles 6 Nossa, que legal. Pesquisadores doutores, né? De outras instituições, além da nossa, e que estão aí com a gente ajudando a construir esse projeto. A gente que agradece a presença de vocês dois. Nossa, esse episódio vai ser muito legal. Já quero... Né, já estou esperando as reações dos nossos linguarudos, linguarudas e linguarudes, depois que eles escutarem. Então, a gente só tem mesmo a agradecer a disponibilidade de vocês, de encontrarem com a gente, de responder as perguntas e os questionamentos que a gente acabou elaborando. Sim, é muito bom ouvir vocês dois, eu tô super feliz, assim, de vocês terem aceitado o convite. Espero que a gente tenha outra oportunidade também de conversar mais, eu gosto muito de ouvir vocês falar. E é isso, assim, ficou um agradecimento. Se vocês quiserem também falar mais alguma coisa, pra gente já encerrando. Não, eu só quero agradecer o convite, eu gosto muito de participar, eu sou uma pessoa apaixonada pela área de letras, acho que vocês já perceberam, né? Então, as oportunidades que eu tenho de estar envolvido com a galera que pesquisa, eu sempre tô. Para mim também é muito bom, e essa oportunidade de estar junto com especialistas, né? Ouvir o Juvenal falando é muito gostoso, porque quando um especialista fala e eu entendo o que ele fala, né? Eu fico muito feliz que eu falo, ai caramba, eu estou estudando e isso está valendo alguma coisa, e a gente vai aprendendo também bastante, né? Porque quando a pessoa fala do campo, você sempre tem aquele enraizamento que vem na fala, que vai te ajudando a ver coisas que você pode pensar, né? Então foi uma oportunidade muito boa, quero agradecer e vou mandar um beijo bem apertado para os linguarudos, linguarudas e linguarudes. Eu adorei isso, adorei. E vocês estão de parabéns, viu, meninos, por esse projeto. Obrigada. Tomara que ele tenha longa vida, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Esperamos. Esperamos. Então é isso, gente. Encerramos por aqui. Tchau. E era isso. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Para o episódio de hoje, nós também convidamos a professora Lucídia Balbuena Vareiro, que trabalha na Escola Municipal Tomás Laranjeira, na cidade de Porto Murtinho. Seja bem-vinda, Lucídia. A gente agradece muito a tua presença, a tua participação para vir aqui falar com a gente do trabalho que você tem feito e para bater esse papo sobre o ensino de língua portuguesa, né, nas escolas. Eu que agradeço. Olá, pessoal. Eu que agradeço, o convite. É um prazer estar falando um pouco sobre esse tema muito importante, principalmente para nós aqui da região de fronteira, né? Falar sobre línguas, linguagens, interações, então é de suma importância. Bom, para começar, então, a gente vai pedir para você descrever, por favor, qual o contexto que você está atuando atualmente aí na Escola Municipal Tomás Laranjeira, né? Se você tem alunos que não têm a língua portuguesa como língua materna, qual é a faixa etária desses alunos, o contexto mesmo que você está atuando agora? Eu sou professora dos anos iniciais do ensino fundamental
Este ano eu estou ministrando aulas para a turma do 4º ano, né? No período matutino, ministro para os alunos do 4º e à tarde também. Na turma da manhã, eu tenho 2 alunos que são indígenas e também brasileiros, né? No caso, lá no Paraguai, eles são alunos adioréus. E aqui para nós, por mais que eles são brasileiros, eles não perdem essa identidade deles. Então, eles estudam de manhã, eu tenho 2, e à tarde também eu tenho 2. Na parte da manhã, os 2 que eu tenho, um consegue interagir, falar, muito poucas palavras, né? Muito pouca interação oral, mas ele é um aluno participativo, ele realiza as atividades. Na produção textual, a gente observa essa mistura da fala materna deles, por mais que a gente não consegue identificar o significado, e por mais que a gente tente tirar deles também qual que significa a palavra que eles escreveram, a gente vê que eles fazem essa mistura. Já o segundo aluno, ele não é muito participativo, é mais fechado. A própria pronúncia da fala sai para dentro, a fala é mais para dentro, a gente não consegue muito entender. Na parte da tarde, no período vespertino, também tenho 2 alunos. Ele está com um pouquinho de defasagem de idade séria, está com 14 anos, porém é um aluno que ele conhece bem a língua portuguesa, porém na escrita a gente observa que ele faz a mistura da língua materna dele e também mistura um pouquinho de espanhol com a língua portuguesa. Já o outro aluno, que está na idade séria certinho, ele também está se inteirando. A gente observa que ele está conhecendo ainda o espaço, digamos assim, do contexto escolar brasileiro. Muita pouca participação, ele assim parece que tem medo de falar, até mesmo por conta do sotaque. É um sotaque mais fechado. E, por exemplo, professora, ele pronuncia professora. Então a gente tenta, né, tirar isso. Tirar não, porque é uma identidade dele, mas que ele possa participar, interagir até mesmo para facilitar essa aprendizagem da língua portuguesa. Nossa, que legal, Lucídia. Eu queria saber também, e fiquei muito curioso para saber, como é que é ensinar português para esses alunos, assim, você descreveu várias coisas, eles não têm, né, como primeira língua o português, e esse contexto, de alguma forma, ele implica na sua prática educacional, ele muda alguma coisa? Na verdade, o que implica, né, esse contexto na sua prática? Bom, por ser assim eles terem uma linguagem materna, né, a língua mãe diferente da nossa, fica um pouco mais difícil, né, a aprendizagem, a alfabetização desses alunos em si. A nossa prática muda um pouco, né, porque como é que a gente começa a alfabetizar esses alunos? A partir da oralidade. A gente precisa se comunicar mais com eles, né? E aí, até eles perderem essa timidez, essa vergonha, ou talvez esse medo de errar, porque eles estão diante de vários outros colegas que falam fluentemente o português, né? E assim, a nossa alfabetização em si inicia pela oralidade. A gente tenta quebrar esse obstáculo partindo da oralidade, depois para a gente ir, né, vamos dizer, gramaticamente, indo alfabetizando esses alunos. E como que, vou até fazer uma pergunta, assim, que não estava entre as nossas perguntas orientadoras aqui, mas ela me surgiu agora, como que fica a relação desses alunos com seus colegas, assim, como que é a recepção? Tipo, os colegas que têm a língua portuguesa já como língua materna, eles se interessam por aprender alguma coisa da língua materna desses outros alunos? Como que é essa relação? É uma pergunta muito boa, né? E bem crítica também. Por quê? A gente observa que os nossos, aqui vamos dizer, entre aspas, né? Os nossos brasileiros, no contexto de sala de aula, eles não têm essa, digamos assim, curiosidade de conhecer a língua diferente do colega, né? Então, eles aceitam muito bem, interagem com os alunos, né? Com os 4, interagem, falam, brincam. Porém, na parte da comunicação, os alunos digamos, os alunos da Adioréus, eles são mais quietinhos, mais fechados. Mas os nossos alunos aqui, entre aspas, né, os que são brasileiros, que aqui nós temos uma mistura, né,
brasiguaio, tudo um contexto de tudo. Assim, eles interagem bem, mas não procuram aprender a língua do colega. E o teu contexto, assim, a tua relação com a língua, assim, mudou alguma coisa desde que tu passou? Eu não sei também se você é daí, dessa região de fronteira, ou se você só tá atuando aí, né? Porque pensando nisso, assim, uma pessoa que não seja da região de fronteira, isso poderia mudar. Uma professora, por exemplo, um professor que fosse de uma região que não tem essas línguas convivendo, tem que atuar como professor ali, faz também pensar na tua relação com a tua própria língua, né? Se tu começou também a ter um olhar mais voltado para isso, a partir do momento que tu teve que o teu fazer docente foi voltado também para essa interação em sala de aula com essas línguas, assim. Então, eu sou daqui mesmo, sou nascida, criada, aí saí daqui da cidade para estudar, fui também morar em uma cidade fronteiriça, que é Ponta Porã, e retornei para minha cidade natal novamente. Então, para mim, enquanto docente, eu procuro o máximo facilitar da melhor forma possível a aprendizagem para esses alunos. Em sala de aula, quando eu vejo que a comunicação, a interação e a aprendizagem está muito difícil, né? Eu acabo falando o espanhol, né? Então, por exemplo, na hora da chamada mesmo, eu repito várias vezes o nome da aluna. Para quê? Para fazer com que ela abra a boca e responda a chamada. Então, agora que ela está perdendo aquele medo de falar. Porém, por exemplo, é uma aluna do período matutino, que ela falta demais. E assim, eu vejo que também a falta dela não é por, não quero ir para a escola, também pela essa parte de comunicação, que ela fala pouco, né? Já os alunos da turma da tarde, os dois que eu tenho, eles são mais comunicativos, eles perguntam, eles falam, né? Mas assim, enquanto docente, eu procuro sempre facilitar da melhor forma possível. Quando não estão participando, pronuncio em espanhol. Ou às vezes eu pergunto, como é que se fala essa palavra em sua língua, adioreu? Então eles ficam me olhando, tipo, eu penso isso, né? Nossa, ela sabe que eu falo outra língua, tá tentando se comunicar. Só que mesmo assim, ainda não consegui que eles fizessem essa tradução, né? Por exemplo, eu disse esses dias, como hablas a palavra maestra em tu língua adioreu? Eles ficaram só me olhando. És maestra? És madre? És professora? Mas não obtive resposta, né? Mas ela é interessante porque, tipo assim, tu é uma professora que tu viveu nesse contexto aí também quando criança, né? Sim. Então, o fato de tu ter esse olhar e circular entre as línguas, porque tu está circulando entre o adiorel, o espanhol e o português, né? Isso. Então, acho que é o que vai nos levar até para a próxima pergunta que o Davi vai te fazer agora. A gente queria saber se você lembra como que era a tua relação com o processo de aprendizagem formal da língua portuguesa, assim, quando você estava na escola. Então, como é que era quando você estava aí na tua cidade aprendendo língua portuguesa? Como aluna, né? Assim, sendo alfabetizada, isso. Se você também tinha, né? Às vezes é interessante perguntar se você tinha alunos de outros lugares que falavam outras línguas também, assim como os seus alunos são, né? Colegas, quer dizer, né, Davi? Colegas. Eu não me lembro muito, mas assim, sempre que para nós é praticamente normal a gente, né, de se deparar com alunos assim paraguaios. Mas assim, naquela época, quando eu estudava, eu não tinha assim colegas que eram paraguaios, vamos dizer assim, e também eram indígenas, né? Indígenas que falam outra língua diferente da minha, no caso, naquele período que eu estudava, não, mas tinha os paraguaios mesmo, né, que falavam espanhol, e eu guarani. Então, quando tu era aluna, tipo, tu não vivia esse contexto de colegas, não tinha na escola alunos que fossem adiorel ou paraguaios, é isso, né? Não, paraguaios sim, mas assim, indígenas, né? Com outro, porque eles não falam somente o espanhol, eles falam o espanhol, eles falam o guarani e eles falam o adiorel. Só que assim, o adiorel é um idioma, né, uma língua que é difícil de você aprender, só vivenciando, né,
no cotidiano deles. E assim, o Guarani também, a gente não escuta da boca deles a pronúncia do Guarani, é mais assim o espanhol. O espanhol, até às vezes, eu não entendo muito o espanhol deles por conta que é bem fechado mesmo. Diferente do que a gente aprende, né? Mas só voltando um pouquinho para a pergunta, quando você aprendia português, assim, você tem alguma memória de você na escola, de um professor, de você aprendendo língua portuguesa ou sendo alfabetizado, assim, de como era a sua relação com esse processo de aprendizagem? Olha, na minha época era bem tradicional, né? A alfabetização, bem tradicional mesmo, do beabá, B com A, bá. E assim, eu acho que hoje mudou muito, mas na minha época era bem tradicional mesmo, né? Tinha os cadernos de caligrafia, todo dia tomar leitura sentada ao lado da professora, né? Era tarefa para casa, tinha que ler com os pais. Assim, essa parte que eu me lembro, né? E já que você é professora de língua, assim, já te chamava a atenção a língua portuguesa ou as línguas? Porque hoje tu é professora de língua portuguesa, né? Então, já te despertou esse interesse pelas línguas aí quando tu estava na escola? Não, na verdade, assim, eu comecei a gostar quando eu me formei a minha primeira pedagogia, lá em Ponta Porã, e por lá também já vivenciar com alunos que vinham de Pedro Juan, que pronunciavam o espanhol, falavam espanhol. Assim, eu comecei a despertar naquele período. Aí, quando eu me retornei para cá, isso começou, né, me aguçar mais. E aí foi gostando, tomando gosto, né? E agora, então, a gente já vai se encaminhando para o final. Essa é agora a nossa última pergunta, assim, e a gente já viu que você fala outras línguas, você já demonstrou aí pra gente que consegue, né, que traz o teu espanhol para poder falar com esses alunos que têm outra língua materna, né? A gente queria saber, então, de todas essas línguas, assim, que tu convive, e o espanhol e o português, né, que tu fala, o espanhol também é tão constitutivo da pessoa que tu é, do sujeito que tu é, quanto a língua portuguesa? Você me fez uma pegadinha. Assim, nós vivemos numa cidade fronteiriça. Por mais que a gente viva, a gente observa que tem muita ainda, vamos dizer, o preconceito linguístico em relação ao espanhol. E a gente observa que isso não é algo municipal, é o cenário brasileiro em si, né? A questão do espanhol, até mesmo porque tiraram até da grade curricular, né, no estado. No município ainda não aconteceu isso. Tomara que não aconteça. Assim, a minha vivência do espanhol em si, na minha família, a minha família é descendente do Paraguai, tem bastante tias que moram no Paraguai, mas assim, internamente, no cotidiano, eu só me comunico em espanhol quando eu tenho pessoas que se comunicam em espanhol. E geralmente, dificilmente você achar pessoas assim da minha convivência que falam espanhol. É mais a família em si, dos meus pais, né? Dentro de casa, o meu esposo é 100% brasileiro mesmo, fala só o português. E assim, eu acho que partindo de mim, enquanto fronteiriça nata, eu levo esse espanhol. Assim, a gente pronuncia as palavras de forma errada, o espanhol. Por quê? Não é algo rotineiro. E isso a gente observa que dentro da escola também isso acontece. Tenho a disciplina, não é algo rotineiro, não é algo que se é pronunciado toda hora, não é algo que faz parte das interações, somente das interações daquelas pessoas que realmente têm aquele entendimento. Aqui a gente mais utiliza o portunhol, né? Que é o português misturado com o espanhol. Então, isso você vai ver 100% nas comunicações orais e interações o portunhol, mas não o espanhol, digamos assim, raiz, né? O espanhol aprendido mesmo. O espanhol tradicional, né? Então, eu acho que é isso. A gente agradece mais uma vez a tua disponibilidade, Lucídia, de estar aí na escola conversando com a gente direto daí, né? Então, foi muito legal. Assim que a gente estiver com esse episódio todo pronto, editadinho, eu mando para ti poder escutar ele todo, né? Então, a gente só pode agradecer, né, Davi?
Nossa, com certeza. É muito bom saber desse contexto diferente, né, de ensino de língua portuguesa, das particularidades. Eu acho super relevante, assim, o papo que você trouxe. Eu que agradeço o convite e espero que atinja o objetivo de vocês e, né? Não, foi ótimo. Com A gente certeza. poder entender e conseguir, tipo, perceber, assim, essas diferenças da atuação mesmo do professor que tem. Muito obrigada mais uma vez, Lucide. Agora depois eu te dou um eizinho ali no Whats pra gente finalizar. Vou te agradecer mais uma vez e te avisar quando vai ser publicado o episódio que eu vou te mandar. Tá bom? Tá ok, eu que agradeço. Um abraço. Obrigado. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. E a palavra do dia é vernáculo. Segundo o dicionário Aulete Digital, vernáculo significa característico de um país, uma região, etc. Para você que se considera um linguarudo, o LinguasCast tem episódios mensais e você também pode nos acompanhar pelo Instagram, no perfil @linguas.cast e no YouTube pelo canal LinguasCast. A transcrição deste episódio pode ser acessada em linguascast.blogspot.com.